Os animais que geralmente vão, né, viver e se alimentar do cadáver, como a gente viu, eles são muito variados, né? A gente não tem um específico. Como a gente falou antes, as moscas e os besouros, né, são os mais encontrados, mas a gente também tem as vespas, as baratas e os ácaros que frequentemente também estão presentes no cadáver. Então, quando a gente vai observar, a gente tem mais ou menos esses indícios, né? Então, no início a gente tem as moscas, principalmente. No estágio inchado a gente tem mais moscas. A partir, né, que a decomposição vai avançando, a gente vai ter uma diferenciação, ou a gente vai ter um aumento, né, da variedade de espécies. Então, quanto mais espécies eu acho no corpo em decomposição, maior é o tempo de morte daquele indivíduo, né? Mais tempo aquela carcaça está ali já no ambiente, ok? Então, os besourinhos, né, chegam aqui na fase de decomposição, vespa, formiga, né, as moscas que a gente encontra normalmente, né, elas continuam. Então aqui, ó, a Califoridae, ela está tanto no estágio inicial, quanto aqui no estágio final de decomposição, tá? Então, isso indica que a decomposição ela começou num determinado tempo e permanece. Se eu encontrar formigas, as formigas elas vêm num estágio de decomposição mais avançada. Então, isso tudo é levado em conta na hora de fornecer indícios para a resolução dos crimes, principalmente os. A ordem díptera, né, vai receber maior relevância na maioria dos casos, porque as moscas geralmente são as primeiras a encontrar o corpo e elas estão relacionadas ao estágio inicial de decomposição. Mas, como nós vimos, elas permanecem, né, em outros estágios também. Então aqui a gente tem algumas famílias de moscas que são encontradas em cadáveres. Né? Essa moscazinha aqui, a Califoridae, ela é bem conhecida, que são aquelas mosquinhas verdes que ficam paradas no ar lá. Né? Então essa aqui é uma mosca que a gente conhece muito. A Mucida é essa mosca normal que a gente encontra em casa, que a gente chama de mosquito popularmente. As outras famílias, elas não são tão comuns, né, no nosso ambiente e por isso elas vão dar indícios aí de local de morte, né, vão dar indícios para saber se o corpo ele foi removido ou não. Então, isso também é levado em conta. Como eu dei o exemplo para vocês anteriormente, né? Se essa mosca aqui não é uma mosca, tá? Isso aqui é só uma suposição, tá, gente? Vou pegar essa aqui que é mais bonitinha. Se essa mosca aqui não é uma mosca que é encontrada no ambiente urbano, em cidade, né? E eu encontro um corpo, por exemplo, né, na beira de um rio, com essa mosca aqui, isso indica que o corpo provavelmente, né, o crime foi cometido nessa região mesmo. Se eu encontro uma mosca, uma larva dessa mosca, num cadáver que foi encontrado no centro urbano, e essa mosca não é de centro urbano, o que isso indica para a entomologia forense? Que esse cadáver ele foi removido, né? Que você encontrou uma espécie que não é característica da região aonde o cadáver foi encontrado. Então isso indica que provavelmente a mosca colocou os ovinhos, né, no local do crime, ou aonde o corpo estava antes, e eles eclodiram em outro local. Então isso indica também que houve remoção ou não do corpo. Isso também é dado que a entomologia forense acaba fornecendo.
Os coleópteros, né, que são os besourinhos lá, eles são a principal evidência para determinar o índice pós-mortem, principalmente quando a gente tem eles na fase iniciais de decomposição, né? Então, esses besourinhos aqui, ó, eles são muito comuns também, né? Os Hydrophilidae. Esse aqui que parece, né, uma formiguinha. Então, o que os entomólogos fazem? Eles estudam esses seres desde a fase de ovinho até a fase adulta. Então, por exemplo, esse Hydrophilidae aqui, vamos chutar valores, né? Vamos supor que ele bota o ovinho, que depois de 2 dias o ovinho eclode e tem larva, que depois de mais 5 dias eu tenho a fase de pupa, e que depois de mais 3 dias eu tenho o adulto. Então, 10 dias do ovo até o adulto. Se eu encontrar, né, pupas, que são a segunda fase depois do ovinho, então se demorou 2 dias para o ovinho eclodir e 5 dias para virar pupa, então quer dizer que aquele corpo ali já está no local há 7 dias. Né? Se eu encontrar ovo, larva, pupa e adulto, quer dizer que esse corpo já está ali há pelo menos 10 dias, que é um intervalo que demora, né, da fase de ovo até a fase de adulto. Então, isso é utilizado para determinar o intervalo pós-mortem. Tá? E do mesmo jeito que os insetos, né, que as moscas. Se esse tipo de besourinho verdinho, bonitinho aqui, ele é característico de regiões onde a gente planta cana, e eu encontro esse besouro numa região diferente do que um canavial, isso indica que a pessoa provavelmente ela foi morta lá no canavial e ela foi removida para esse outro ambiente. Ou se a pessoa está no canavial e eu tenho esse bichinho aqui, provavelmente indica que ela foi morta naquele local. Então isso é uma das aplicações da entomologia, quando ela está relacionada a desvendar crimes. Neste caso aqui, a gente falou da entomologia médico-legal. E para terminar, nós vamos brincar de CSI, né? Nós vamos ser o detetive. Eu mandei o arquivo para vocês com algumas informações, né, do assassinato do Clovis lá. O Clovis, ele foi assassinado e ele morreu na hora, na noite e madrugada de domingo para segunda. A arma não foi encontrada, o corpo só foi achado na segunda-feira à tarde, 3 horas da tarde. Então, tem os suspeitos, e aí vocês vão ver que nessa atividade eu coloquei algumas tabelas que mostram o tempo de desenvolvimento de alguns insetos. E aí vocês vão utilizar essas tabelas para determinar o tempo de morte do Clovis, para determinar exatamente a hora em que ele foi assassinado. Tá? É só uma brincadeira, é lógico, mas só para mostrar para vocês como a entomologia forense pode ser utilizada realmente para a determinação desse intervalo pós-mortem em investigações criminais. Tá? E agora, com essa atividade, a gente encerra as aulas desse semestre de parasitologia. Tá? Queria agradecer todo mundo aí. Obrigado por esse tempo que a gente conviveu, pouco tempo que a gente conviveu presencialmente, e nesse tempo grande que a gente conviveu virtualmente. Foi um aprendizado para todo mundo, para mim principalmente.
Então por isso que eu queria agradecer a todo mundo aí. Obrigado por me ensinar tanta coisa. Obrigado pela paciência aí. E desculpa qualquer coisa, qualquer falha que a gente tenha tido, tá? A gente não tá mais junto no próximo semestre, mas eu tô disponível aí no que eu puder ajudar. Vocês podem contar comigo. Então, fiquem com Deus aí. Que Deus abençoe a caminhada de vocês. E qualquer coisa, só dá um toque. Beleza? Beijo do gordo.